Nós estamos no domingo Letare. Domingo Letare, domingo da alegria, por isso os paramentos rosa. E por que alegria? Porque a igreja comemora esse quarto domingo. Daqui a 2 domingos nós temos já o domingo de Ramos, começa a Semana Santa. Por que alegria? Porque nós estamos a caminho da Semana Santa, portanto da redenção. As portas do céu vão se abrir para nós, e da ressurreição de nosso Senhor. Então, alegria. E essa ressurreição é propriamente a vitória da luz sobre as trevas. A vitória de Deus sobre o demônio. O demônio pensava, em seu gáudio fantástico, ele pensava que matando, levando Nosso Senhor à morte, ele venceria. E é aí que ele foi derrotado. Então, grande vitória da luz. E por isso que diz o Evangelho que Nosso Senhor não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E isso a gente meditando dá conforto, dá confiança, dá alegria, dá paz interior. Agora, como conseguir essa alegria, essa confiança, essa paz interior? É necessário ter fé. A fé é a base de tudo. Sem fé não se consegue nada. E a fé, como diz São Tiago, se manifesta nas obras. É na fé nas obras que se manifesta a fé. Mas São Paulo adverte, é a segunda leitura, fazer sem orgulho as boas obras. O que ele diz? Com efeito é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom gratuito de Deus. Nós temos que exercitá-la. Aumentar, e se não exercita, diminui. Nós temos que fazer atos de fé ao longo da vida. E continua, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Ou seja, tudo vem de Deus. Santa Teresinha dizia que tudo é graça. Da nossa parte, nós temos que pedir e exercitar. Agora, no Evangelho, o que Nosso Senhor está fazendo com Nicodemos? Ele está exercitando a fé de Nicodemos, para prepará-lo para o que está por vir, a paixão. E o que diz aqui Nosso Senhor? Jesus disse a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então, tem que crer. E Nosso Senhor estava aumentando a fé de Nicodemos nele, que ia morrer poucos dias depois. Aumentando a fé para que as obras de Nicodemos sejam boas, ou seja, praticar o bem por amor a Deus, a virtude por amor a Deus, ter a coragem por amor a Deus, ser filho da luz. É isso que Nosso Senhor está exercitando Nicodemos. E o que Nosso Senhor fez com Nicodemos e faz conosco a toda hora, está fazendo conosco agora. Depois da Santa Missa, nós vamos aumentar ou diminuir a fé. Igual ninguém vai sair. Mas ter certeza que com a graça que nós estamos recebendo e receberemos, seremos com uma fé mais fortificada. Para quê? Para que sejamos filhos da luz. Porque aquele que ouve a voz da graça, esse andará na luz. Pelo contrário, os que não ouvem a voz da graça se tornam o quê? Filhos das trevas. Começa a caminhar no erro, no mal, e começa a inventar doutrinas falsas, para justificar seus erros. E diz aqui, quem pratica o mal odeia a luz. Olha só, hein?
É nosso Senhor que está falando, é o próprio Deus. Quem pratica o mal odeia a luz. Então, o tipo que a pessoa que pratica o mal pelo mal, esse odeia a luz. Esse quer destruir a luz. É o nosso demônio, o demônio com Deus. Ele odeia a luz com A maiúsculo, L maiúsculo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Ele quer destruir a Deus. Assim também na terra, não tenhamos ilusão. O que pratica o mal pelo mal e quer o mal, esse odeia a luz. E não se aproxima da luz, porque para que suas ações não sejam denunciadas. Por isso que o mal, o pecado, sempre quer fazer às escondidas, na surdina da noite, para que ninguém saiba. Porque se a luz vem, denuncia, fica uma fera. Por quê? Porque o mal quer destruir a luz e, por outro lado, veja a contradição, ele tem medo da luz. É a própria imagem do demônio. A luz, isso por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então tem muita gente que prefere as trevas do que a luz benfazeja da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, de São José, do anjo da guarda, etc, etc, etc. E eu disse, para praticar o mal, normalmente se inventa doutrinas novas, porque é um princípio da igreja que mostrou João Clar, ele repetiu várias vezes. Sempre que o homem abraça o caminho do pecado, ele inventa uma doutrina para justificar. Sempre. Adão e Eva. Na missa anterior eu dei esse exemplo. E é mais rápido e mais eficaz. Deus, quando disse a Adão, por que estás assim? Estou aqui, estou sem roupa. Ué, e como sabe que está sem roupa? Comesse da fruta que estava proibida? Qual foi a reação de Adão? Inventou uma doutrina. Ele não reconheceu o pecado. Foi a mulher que me desse companheira que me seduziu. Jogou a culpa em Eva. Eva reconheceu o pecado? Não. Foi a serpente que me seduziu. Como dizendo, eu sou inocente, sabe? Inventou doutrina. Isso é sempre. Está claro? Quer um exemplo? Vocês ouviram aqui. É a primeira leitura. Como é que se destruiu o templo? Olha, se profanou o templo. O templo, Deus único verdadeiro. Templo de Jerusalém. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. O que significa isso? Eles começaram a adorar ídolos, começaram a jogar incenso em ídolos, em religiões falsas. Práticas abomináveis diante de Deus. E profanaram o templo do Senhor, que tinha santificado em Jerusalém. Como é que eles fizeram isso? Todos os sacerdotes e todo o povo, porque inventaram doutrinas para justificar a adoração a esses ídolos e jogar incenso aos ídolos. E com aparência de bem, com aparência de verdade. Eles não apresentaram como trevas, apresentaram como luz. Nossos dias, aplicando isso aos nossos dias, a gente se pergunta, o mundo de hoje, para justificar todos os erros, todos os pecados, todas as abominações, etc., não inventa doutrina? Muitas vezes em nome do bem, em nome da verdade. Por quê? Para poder melhor enganar
os bons. Por isso que os bons, os filhos da luz, têm que ser espertos. Ah, mas foi o XYZ que disse. Não me importa quem falou. O que me importa é o que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele falou o contrário, errado é a pessoa. Ah, mas ele é uma pessoa muito importante. Seja quem seja. Mais do que Deus não é. E aquilo que Deus determinou, ninguém pode mudar. São Paulo diz, se aparecer um anjo pregando o evangelho diferente do meu, não creiam, porque é do demônio. Isso vale até o fim do mundo. Ou nós estamos num lapso da história. Hoje vale tudo. Ah, porque não estamos dentro da história. Então, cuidado. Os filhos da luz têm que saber o caminho para continuar na luz. Continua a primeira leitura. O que é que fez Deus diante dessas atitudes? Ora, o Senhor Deus dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, através dos profetas. O profeta é aquele que anuncia, que diz, mostra o caminho que Deus quer que a sociedade vá, que é a sociedade espiritual, a sociedade temporal. Esse é um profeta, é indicar o caminho para o povo de Deus. Não é só fazer profecias, também. Esse é o profeta. Então eles mandavam com frequência, admoestando-os, chamando a atenção, com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão de seu povo e de sua própria casa. Ou seja, Deus queria a salvação do povo de Israel. Era o povo eleito. Qual foi a atitude dos sacerdotes do povo? Aceitaram? Mas eles zombavam dos enviados de Deus, zombavam dos profetas, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. A paciência acabou. Deus envia Nabucodonosor, que arrasa Jerusalém, arrasa as cidades, arrasa o templo, põe fogo em tudo. Acabou. O povo de Israel depois tem que esperar uma nova Jerusalém, uma reconstrução de uma nova Jerusalém, que vem só 70 anos depois, porque eles são levados presos, escravos, passam 70 anos de Babilônia, depois vem um rei pagão ainda, Ciro, que tocado pela graça corresponde, liberta o povo e eles voltam para Jerusalém. Portanto, eles erraram, profanaram o templo. Por quê? Inventaram doutrinas falsas, com aparência de bem. Deus manda profetas, eles não ouvem, zombam, desprezam e perseguem. Depois, Deus vem e castiga. E Deus, quando castiga, castiga mesmo. Ele tem uma paciência infinita, mas quando castiga, Aplicando para o mundo de hoje, século XX, século XXI. A grande maioria nasceu no século XX. Um ou outro aqui, estou vendo uma aqui, 21. Aqui, 21. Outros por aí, século XXI. Maioria século XX. O que aconteceu nesses 2 séculos? O que está acontecendo? Não vamos aqui tocar no tema Fátima, porque todos nós já conhecemos as profecias, o que Nossa Senhora pediu, etc, etc. Não vamos aqui falar de Nossa Senhora de Akita, as ameaças de Nossa Senhora de Akita, 1974 até 81. Vamos deixar de lado. Não vamos falar de Nosso Senhor da Divina Misericórdia, década de 30, que Nosso Senhor diz a Santa Faustina Kowalska:
Este é o último aviso que eu mando à humanidade para que se convertam. O Senhor da misericórdia. Não vamos falar dos santos canonizados do século passado. São Pio X, grande papa do início do século, que condenou uma heresia, um erro terrível que estava penetrando na igreja, chamado modernismo. Era as trevas que entravam como a serpente, de noite nas trevas e rastejando. Ele, como bom filho da luz, discerniu, pum, condenou. Não vamos falar daqui da própria Santa Faustina Kowalska, São Josefa Menendez, Sagrado Coração, São Pio de Pietrelcina, famoso São Pio, que tem profecias terríveis dos castigos de Deus, caso a humanidade não se converta. Não vamos falar deles. Hoje, no Brasil, nós estamos no ano do laicato. Então é bom é o ano que a CNBB incentiva os leigos a manifestarem-se como católicos, apostólicos romanos, como os filhos da luz. Então nada melhor do que dar um exemplo de um leigo. Mas um leigo que teve um coração, uma alma profundamente religiosa. Todos, eu creio que quase todos, ou a maioria, já ouviram falar desse leigo. É o que foi o mestre de nosso fundador. Nosso fundador, Monsenhor João Cladias. Quem é que o formou? Foi o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Ele passou todo o século passado, de ponta a ponta, sendo luz para o mundo. Porque ele, desde menino, quis ser filho da luz. Porque o Dr. Plínio foi um homem de fé. E demonstrou pelas boas obras que praticou ao longo de seus 86 anos. Vida de luta. Bem escreveu Monsenhor João, nesse resumo da tese que ele escreveu, a tese sobre o Dr. Plínio. Todos sabem, foram 5 volumes, o dom da sabedoria em Plínio Corrêa de Oliveira. 5 volumes que, largas pinceladas, não dá para escrever tudo, mas enfim, ele descreve a vida e os fatos na vida do Dr. Plínio. Mas ele fez também, Monsenhor João, um resumo desses 5 tomos. E deu esse título, Plínio Corrêa de Oliveira, um profeta para os nossos dias. Plínio Corrêa de Oliveira, um profeta para nossos dias. E é bem isso mesmo. Por quê? Porque Dr. Plínio, analise a vida dele. Ele deu o rumo, no século XX, para aqueles que quisessem ver, ouvir e seguir. O rumo para a sociedade civil e para a sociedade espiritual. Só isso. Ele combateu os principais erros modernos, tanto na sociedade temporal, quanto na sociedade espiritual, ou seja, dentro da igreja. Ele, além disso, ele discerniu, na década de 40, e combateu do modo eficaz o mesmo erro com nova roupagem, o mesmo erro condenado por São Pio X, o erro do modernismo. Esse erro tinha penetrado. E estava tão profundo na igreja, que ele decidiu desmascarar, a luz incidir sobre o erro, sobre as trevas. Ele sabia que ia aplicar sobre a pessoa dele o que está dito aqui. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. E Dr. Plínio denunciou. Ele sabia que ia ser ridicularizado, ia ser perseguido, ia ser
abandonado, ia ser caluniado. Mas ele pensou e disse para si mesmo: eu vou fazer porque a igreja necessita disso. E Deus quer que se denuncie esse erro. Aconteça comigo o que acontecer, eu vou fazer. E escreveu em 1943, vamos só comentar isso aí rapidamente. Em 1943, o livro que ele chamou de Kamikaze. O título do livro é Em Defesa da Ação Católica. Em Defesa da Ação Católica. Quem não leu, eu recomendo ler, porque vai entender muito de todo o caos, de toda a confusão que nós estamos vivendo. Porque o que ele previu e combateu há mais de 80 anos, hoje em dia nós vemos por todos os lados. Busque na internet, Em Defesa da Ação Católica. Leiam. Vão ficar impressionados com a previsão. Ele indicou. O mundo não quis seguir. Vivemos no que vivemos. Bom, ele sabia que ele pessoalmente ia ser muito perseguido, mas fez por amor a Deus. Por quê? Porque ele foi um verdadeiro filho da luz. 7, 8 anos depois, o Vaticano... aliás, só um fato, de ver como o mal odeia a luz e os bons. Isso está narrado na tese, dom de sabedoria, etc., e no resumo também. O Monsenhor João descreve isso. Que houve muito protesto dentro do clero. Ele, Dr. Plínio, que escreveu defendendo o clero, defendendo a igreja. Não era defendendo a ele. Em Belo Horizonte, o arcebispo de Belo Horizonte queima em praça pública o livro do Dr. Plínio. Dr. Plínio sabe, manda uma carta para os grupos reunidos aqui da CNBB, da época, pedindo que seu livro seja julgado pelos bispos. E dizia: se me apontarem erros ou um erro, eu me retrato de público, faço penitência pública. Se necessário, vou até a Roma para pedir perdão. Mas eu peço que sejam julgado o meu livro. Foi apresentada essa petição e o arcebispo de Belo Horizonte começa a colocar uma fisionomia de choro, de pena, e diz: vocês não se dão conta? Se vocês julgarem o Plínio, sou eu que sou julgado? E o livro do Dr. Plínio não foi julgado. Por quê? Porque não continha erro. Por quê? Porque era a luz iluminando as trevas. Mas as trevas não querem ser iluminadas pela luz. Entretanto, 7 anos depois, da Secretaria de Estado do Vaticano, na época, era Monsenhor Montini, que foi o futuro Paulo VI. O que ele escreveu em nome da igreja, em nome do Papa, a Dr. Plínio? Sois o eco fidelíssimo da igreja. Sois o eco fidelíssimo da igreja. O que representou isso? A vitória da luz sobre as trevas. A vitória da verdade sobre a mentira. Portanto, tenhamos bem presente, Deus continua alertando a humanidade, como alertava no Antigo Testamento. Ele não abandonou a humanidade. É a humanidade que não quer ouvir o que Deus está enviando. Mas, estamos terminando, estamos no domingo da alegria, domingo letare. Por quê? É a alegria da luta do bem contra o mal, da verdade contra o erro, da luz contra as trevas. E tem uma beleza. Alguém vai dizer: ai, mas beleza da luta? É beleza da luta, porque Deus assim o quis. E desde a criação de tudo, houve luta.
O que é que houve entre os anjos? Não houve luta? Lúcifer não quis obedecer a Deus. Se levanta São Miguel, quis o Deus. Quem como Deus? Vence São Miguel. A luz sobre as trevas. Depois no paraíso, é a luta. Adão, Eva, serpente. Luta, vence as trevas. Serpente. Hoje é a mesma luta. Nós, cada um individualmente, temos a mesma luta. Cada minuto, cada segundo. É assim que nós vamos decidir no caminho da luz ou o caminho das trevas. Essa luta tem a beleza da vitória. Que vitória? Da luz sobre as trevas. Do triunfo. Que triunfo? Do Imaculado Coração de Maria sobre esse mundo que decidiu caminhar nas trevas e não seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é que verá tudo isso? Esse triunfo, essa vitória, etc. Está no Evangelho de hoje. Aquele quem age conforme a verdade, que se aproxima da luz e manifesta que suas ações são realizadas em Deus. Ou seja, aqueles que manifestam ser verdadeiros filhos da luz. Não têm medo. São corajosos, são espertos. E quando o filho da luz vem como uma serpente se rastejando, faz como São Miguel. Pisa na cabeça da serpente. Onde vamos encontrar forças? Nós já sabemos. É em Nossa Senhora. Nós vamos pedir forças a ela. Vamos pedir o amor a Deus que ela tinha. Vamos pedir a fé que ela tinha. Vamos pedir a coragem que ela tinha. Só ela. O divino esposo. São José. Olha que imagem linda. É uma imagem, uma representação. Imagina o que foi o castíssimo São José. Esse homem que viveu da fé. Porque analisem, aliás, Monsenhor João escreveu o livro sobre São José. Se não conhecem, leiam, que é uma maravilha. São José, quem o conhece? É o nome do título. São José viveu da fé, da confiança, da luta, da luz contra as trevas. Ele triunfou. Peçamos a ele nessa novena de São José, nós estamos na novena dele, que nos dê essa força, como ele, como Nossa Senhora, tiveram, e como todos os santos, e como teve também Dr. Plínio ao longo de toda a sua vida. Que eles nos ajudem e nos dê forças para sermos verdadeiros filhos da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.